Em Marvel Homem-Aranha 2 temos referências ao Quarteto Fantástico, X-Men e também uma missão do Doutor Estranho. Nesse vídeo eu vou explicar tudo para vocês sobre essas referências e como pode ter um jogo do Quarteto Fantástico da mesma empresa, tá? Então agora, vamos ao vídeo. Fala galera, bem-vindos ao Fugir do Morcego, eu sou o André, e pra quem não sabe, lá no jogo do Homem-Aranha de PS5, lá quando você termina a história do jogo em si, você pode fazer uma missão do Doutor Estranho, onde a Felicia Hardy, a Gata Negra, consegue usar os poderes do Doutor Estranho, o portal dele, ela saindo lá do Santo Santuário, que é a casa do Doutor Estranho, onde ele fica protegendo aquele santuário. Então eu achei muito interessante essa missão. Você tem que ficar seguindo ela através dos portais. Uma hora você vai ter que ir numa parte de gelo e depois você entra de volta na cidade. Eu achei isso muito interessante. Aí também tem uma referência ao Quarteto Fantástico, porque, se eu não me engano, lá no centro da cidade, ou até mesmo na metade, eu não lembro direito a localização exata da referência do Quarteto Fantástico, mas mostra um prédio bem gigante, todo branco, futurista, com os neon azul, se não me engano, e lá no teto mostra meio que o símbolo do Quarteto Fantástico sendo pintado, né, no caso. Então, tipo assim, eu achei uma referência muito legal. Eu gosto bastante do quarteto, eu acho muito legal de ter uma referência a essa equipe. E por fim, tem uma referência que eu achei muito legal de trazer para vocês aqui também nesse vídeo, é que tem uma possível mansão dos X-Men. Como assim é uma possível mansão? Porque a gente não sabe se vai ser a mansão dos X-Men, porque tem uma mansão toda destruída, toda velha, com os lugares quebrados, no caso, e lá no teto daquela mansão tem uma partezinha, meio que uma pichação com um número X, né, com a letra X em vermelho. Então eu gostei bastante dessa referência dos X-Men. A gente não sabe se é a mansão dos X-Men, porque não tem nenhuma referência a ele em outros jogos, porque a única coisa que a gente sabe é que 2 anos atrás tinha um trailer que a Marvel postou do Wolverine, que vai ter um jogo do Wolverine. Então eu acho que pode ser primeiro o jogo do Wolverine que pode ser sair, aí depois lançar outros jogos da Somniac, que é a empresa que faz os jogos do Homem-Aranha, do Wolverine agora, e também outros jogos que vai entrar da Marvel. Então a Somniac é uma empresa que faz uns designs muito incríveis, eu gosto bastante. Até mesmo o Miles tem um traje inspirado no Wolverine, com um traje vermelho também. Eu gosto bastante dos trajes do Miles. Eu não tenho ainda o jogo, eu quero muito jogar o Homem-Aranha 2, porque eu gostei bastante da história, porque eu assisti vários youtubers jogando esse jogo, então me deu uma vontade de jogar, mas eu não tenho o PlayStation 5, tomara que eu tenha algum dia para comprar esse jogo, porque eu gosto bastante. Então, tipo assim, eu vejo muita gente reclamando desse jogo, falando assim que, nossa, os caras estragaram o jogo, não sei o quê, porque os caras estão falando de negócio de lacração, negócio de woke, mas, cara, eu acho esse assunto muito ridículo. Em vez do cara ficar jogando o jogo, ficar feliz, os caras ficam inventando moda. Então eu acho que o pessoal que fica falando assim que tem esse negócio de woke, esse negócio de lacração, eu acho que é tudo babaca. Esse pessoal que fala isso é tudo babaca. Não aproveita o jogo e faz qualquer coisa. É claro que a história do jogo, do primeiro jogo, eu gostei mais do que o segundo, mesmo eu ter assistido os jogos através de vídeos. Então eu acho que, na minha opinião, meio que a história do jogo do primeiro jogo é muito melhor do que a do segundo game. Então eu não sei, cada um tem sua própria opinião. Se você jogou esse segundo jogo do Miranha, comenta aqui embaixo qual a história que você mais gostou, se foi do primeiro jogo ou se foi do segundo. Comenta aqui embaixo, tá? Porque eu gosto bastante de ouvir a opinião de cada pessoa. E sobre os X-Men, mano, eu acredito que talvez os X-Men, eles meio que desistiram de ser heróis, porque como eles são mutantes, e nos quadrinhos o pessoal meio que tem preconceito com eles, por conta que o pessoal ele tem poderes muito diferentes, né? No caso, meio que o pessoal é muito diferente deles normais, entendeu? Então eu acho que o pessoal tem que saber que os X-Men salvam eles, então não sei por que o pessoal está reclamando. Então eu acredito que o pessoal só gosta do Homem-Aranha, só gosta dos Vingadores,
porque eles não são, tipo, pessoas que são mutantes. Então acho que o pessoal tem preconceito com esses mutantes, e é por isso que explica que essa mansão tá toda destruída, que não tem ninguém. Porque se você for ver numa cena, mostra um monte de pedra, meio que graveto, meio que enfincado numa porta central. E toda a casa tá toda velha, e em cima tá todo destruído. Então eu acredito nessa possibilidade, tá? E antes da gente continuar, eu quero dar um recado para vocês. Se você acompanha o canal, deixe seu like e também se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos, que isso é importante, porque só que isso vai encontrar conteúdos básicos da DC, então eu recomendo muito você ler isso. Então eu agradeço demais para quem faz isso, tá? Então agora vamos continuar. E como poderia funcionar o jogo do Quarteto Fantástico? Eu acredito que poderia ter uma história do jogo muito elaborada, assim como os dois jogos do Miranha. Porque, por exemplo, eu acho que o Quarteto tem muito vilão interessante, como por exemplo o Doutor Destino, o Galactus e também, se eu não me engano, o Surfista Prateado, porque no começo o Surfista ele era um vilão do Quarteto. Então eu acho que, por exemplo, se você quer introduzir um personagem que nunca apareceu, eu acredito que ele poderia ser meio que, por exemplo, o Arauto do Galactus, aí depois ele meio que virar um aliado deles. Então eu acho que faria muito sentido, não sei se você concorda comigo. Então eu acho que a história seria muito interessante, sei lá, talvez na metade da história ter o vilão principal, o Doutor Destino, aí depois, lá pro final da história, ter o Galactus meio que tentando encontrar uma terra para ele comer, no caso. Aí depois o Quarteto chama a ajuda de outros heróis, então seria muito legal disso. Mas eu acho que esse jogo seria um pouco mais diferente do que os outros jogos, porque seria muito legal de pegar outros personagens que nunca apareceu e colocar nesse jogo, já que vai ter o Galactus. Na minha opinião, poderia ter o Galactus, porque eu não acho que vai o jogo começar agora, porque eu acredito que pode começar outros jogos no começo, antes de aparecer o jogo do Quarteto Fantástico. Como assim, André? Eu acredito que primeiro pode lançar o jogo lá do Wolverine, por conta que 2 anos atrás a Marvel e também a empresa que fez esse jogo do Homem-Aranha e os dois jogos, lançou o trailer no YouTube do Wolverine, o jogo. Então eu acho que primeiro pode lançar o jogo do Wolverine, depois um jogo dos X-Men, aí depois o jogo do Quarteto Fantástico. Talvez pode ser isso. Eu espero que a Insomniac e também a Marvel e a Sony criem um universo muito interessante, porque se você for perceber, a Sony ela tá querendo fazer um universo diferente da Marvel. Como assim, André? A Marvel tem aquele universo chato dos Vingadores, que eu não gostei muito daquele jogo lá, dos Vingadores que teve. Eu acho que uns gráficos muito estranhos, a história é muito boba. Então eu acho que a Sony está querendo fazer algo diferente, pegar alguns personagens da Marvel junto com a Insomniac e fazer um universo muito compartilhado, que nem os filmes. Começou com Homem-Aranha, depois vai com o Wolverine, depois pode começar com, sei lá, com o Quarteto Fantástico, com os X-Men, depois com alguma outra equipe, talvez um jogo dos Vingadores, e aí sim a Sony vai ter que entrar em contato com a Marvel ou talvez com a Disney para saber como pode funcionar um jogo dos Vingadores feito para ela junto com a Insomniac. Aí depende muito das empresas como vai fazer isso. Eles poderiam fazer outras equipes, porque tem muita equipe da Marvel que é muito interessante, que pode trabalhar bastante. Eles poderiam fazer um jogo, sei lá, do Guardiões da Galáxia. Eu gostei bastante dos trailers que teve lá do jogo dos Guardiões. Eu nunca joguei o jogo, mas eu vejo muito vídeo, eu gostei bastante da gameplay. Então eu acho que pode acontecer algo parecido. Bom, gente, esse foi o vídeo, espero ter gostado. Aqui do lado vai ter outros vídeos do Batman, da DC, de Star Wars, da Marvel, caso você queira assistir depois desse vídeo, tá? Então, até a próxima, fui, tchau pessoal!